irmãos, quero pedir mais uma vez perdão pelo atraso. Há irmãos muito responsáveis nesse lugar do que eu que estou aqui. Há irmãos muito sérios neste lugar, nas coisas do Senhor, do que eu estou aqui. E nós todos fomos nascidos pelos pais, que sempre os pais nos ensinaram respeito, né? Nos ensinaram respeito, então temos que ter respeito um ao outro. É por isso que estou a pedir perdão pelo meu atraso e que isso não pode se repetir pela minha vontade, mas o caminho, meus irmãos, é à frente. E se o irmão cai, temos a palavra, o Senhor, para que possa nos tomar. Mas o meu conselho é de não justificar o erro. Porque quanto mais justifica o erro, então significa que você está a alimentar o espírito do erro na sua vida. Quanto mais você justifica, cai e justifica, então você está a admitir que o diabo cava no seu coração e ele constrói a justificação do erro, ou constrói o erro. E quando ele constrói o erro, e quando você está no erro, então veja o erro como normal. Então isto não podemos. Mas como podemos derribar as raízes de Satanás é reconhecer os nossos erros. Quanto mais nós reconhecemos e pedimos que o Senhor nos tome pelos nossos erros, nós estamos já a derrubar a fundação de Satanás na nossa vida, nos nossos corações. Então, que Deus possa abençoar. Se eu falar mal, irmãos, podem me perdoar. Mas este é o meu conselho, não seja eu a falar neste lugar, mas o Espírito Santo. Porque nada eu tenho, nada eu trago, mas Deus é que tem a sua palavra. Eu saí da minha casa sem nada para pregar, sem nada, e ainda não tenho nada. Mas eu creio que o Senhor proverá, porque Deus é Deus da providência. Amém. Então, que Deus possa abençoar, vamos caminhar. Então, irmãos, nós estamos aqui pelo um sinal da cruz que perdoou nossos pecados. Mas uma coisa, quero te dizer que a cruz não é somente alegria, mas uma ofensa também. É uma ofensa a cruz. Amém. Por que é uma ofensa? Se eu te dizer que o irmão é pecador, você vai se alegrar? Se eu te dizer que o irmão e a irmã é adulta, a irmã vai se alegrar? De onde saiu esta palavra? Não saiu da cruz? E não te ofendeu se te dizer que o irmão e eu somos pecado? Quando Jesus foi seguido pelos muitos multidões, chegou numa parte, ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, este será o quê? Será salvo. E houve alguns que abandonaram, ficaram ofendidos. E ele diz assim, Mateus capítulo 10, no seu versículo 38. E quem não toma sua cruz e não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nós temos que tomar o nosso cruz. Nós temos que tomar os nossos erros. Nós temos que tomar as nossas falhas. Nós temos que tomar onde nós caímos e entregar a Deus. Não nos interessa se a pregação te ofende. Não interessa se a pregação te destrói. Mas te destrói na carne, mas no espírito você está a ser edificado. Para reconhecer o seu erro, o erro tem que ser dito. Então, se nós não sabemos dizer o erro, então nós estamos a construir os nossos erros nos nossos corpos. E pelos erros viveremos para todo sempre. E pelo erro iremos ao fogo eterno. Então, a Bíblia aconselha que cada um pega a sua cruz e segue a Cristo.
Eu tenho que pegar o meu cruz. Eu tenho que pegar os meus pecados. Eu tenho que pegar a minha consciência má. Entregar a Cristo. Para que Ele, pelo seu sangue que derramou na cruz, possa me salvar. Pela graça, não pelas obras. E a Bíblia diz, a fé sem a obra é morta. Então a palavra tem que ser dita, ao mesmo tempo que a obra tem que seguir à frente, para acompanhar a palavra. A palavra é acompanhada com cura. Então as nossas obras também devem ser acompanhadas com a palavra de Deus. Sempre anda em duas fases. E o Senhor diz, nos avisa, dizendo, em Amós capítulo 8, no seu versículo 11, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Deus pode enviar fome na sua vida, se você se afastar da palavra. Se você não se afastar do erro, Deus enviará fome na sua vida. E você não ouvirá a palavra como um escape para refugiar o seu erro. Será como muitos que ainda não ouviram essa mensagem da palavra do Senhor. Vale mais não ouvir do que ouvir e depois desistir. Temos que ter cuidado com os nossos erros. Pelos nossos erros, é o que o erro nos faz irmos à linha vermelha, atravessar a misericórdia. Pelos erros, não viveremos, mas morreremos. Ele diz que enviará fome. E Ele não enviou fome para nós, mas enviou a palavra. E se nós não seguirmos verdadeiramente esta palavra, então a fome habitará nas nossas vidas. Enquanto que o Senhor está a lançar trigo para a sua noiva, Satanás também está a lançar... Joio. Eu creio que o irmão entendeu. Está a lançar o quê? Joio. O joio. Lança o joio. Então, se nós queremos que o trigo fale muito, temos que basear a nossa vida. Eu disse, todos somos erros, todos somos pecadores, mas não podemos permanecer no pecado. Mas sim, voltamos a verdadeiramente na cruz do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 8, 34, diz, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. Quer seguir a Cristo? Renuncie ao seu pai, renuncie à sua esposa, renuncie ao seu irmão, renuncie ao teu filho, e renuncie à sua própria vida para seguir a Cristo. Sem isto não tem como seguir a Cristo. Porque se ama a sua vida, ele diz, quem ama a sua vida e perderá. Amar a sua vida é o quê? Adiantar o que a carne quer. Adiantar as obras da carne. Ouvir o pai. Nega o pai. Às vezes nossos pais nos aconselham a um caminho. Então, aí você está entre parentes. Você está doente, o pai vem, não, vamos ao escurandeiro. Você está entre parentes. Qual é a escolha? A escolha é Cristo do lado, Satanás do lado. Você que deve escolher. Para onde irás? E Jesus disse,
Quando os multidões lhe abandonaram, ficaram os Pedro disse, e vocês por que não vão? Pedro disse, para quem iremos nós? Se tu és Cristo. Nós temos que ter essa decisão. Para quem iremos nós? Não conhecemos nosso destino? Para Cristo. Então a nossa cura não virá do curandeiro, mas de Cristo Jesus. Amém. A fuga não virá do homem, mas de Cristo. O trabalho não virá do homem, mas do Cristo virá. Seja o que for queres. Não sei quando, mas Cristo é que sabe. Apenas fique. Fique na palavra. Confie somente. Então, se queres aborrecer a Jesus, siga a sua obra. E ele disse, não és digno de mim. Se fores a seguir a sua obra, a sua vontade, renunciar o filho. Às vezes nossos pais dizem, essa vossa igreja não admite usar calça, não admite usar sei lá o que eu quero, cheios de críticas. E você quando dá ouvido, então amaste o seu pai do que é Cristo. Porque Cristo é que nos veste. Cristo é que nos coloca o cinto, o casaco, a maneira de viver, maneira de usar. Ele, pela sua palavra, nos usa, nos coloca a roupa. Satanás vestindo os seus filhos, Deus também vestindo os seus filhos. Então, irmão, eu não tenho muita coisa a falar. O pouco que eu falei, fica com isto. Amém. Eu quero orar, agradecer ao Senhor. Bendito o nosso